Olá, bem-vindos ao quadro. Nesta aula, nós vamos estudar dois conceitos importantes em ecologia: o conceito de cadeia alimentar e o conceito de teia alimentar. Sempre que nós falarmos em cadeias ou teias alimentares, pensem em fluxo de energia. Depois vai ficar mais claro o que eu quero dizer para vocês. Em uma cadeia alimentar, nós teremos sempre na base um organismo produtor. Seguido deste produtor está o consumidor primário ou consumidor de primeira ordem, que é um ser vivo que se alimenta diretamente do produtor. Seguido do consumidor primário está o consumidor secundário ou de segunda ordem, que é um ser vivo que se alimenta diretamente do consumidor primário. E para não delongar muito, nós temos ainda o consumidor terciário, que se alimenta diretamente de um consumidor secundário. Para exemplificar, nós podemos considerar como produtor o fitoplâncton, que são organismos microscópicos que vivem em ambientes aquáticos e que são fotossintetizantes. Os camarões se alimentam diretamente do fitoplâncton, algumas espécies de camarão. E quem gosta de comer camarão são os salmões. Então, o salmão se alimenta de camarão, enquanto o urso se alimenta de salmões. Fazendo então a ligação, o fitoplâncton é o produtor, o camarão é o consumidor primário, o salmão é o consumidor secundário e o urso é o consumidor terciário. Nós vemos aqui uma cadeia alimentar e esta cadeia descreve uma relação existente entre seres vivos de um mesmo ambiente chamada de predação. A predação é indicada pelas setas. Na ponta da seta, nós temos o predador, então, neste caso, o predador é o camarão, e no início da seta, nós temos a presa, neste caso, o fitoplâncton é a presa do camarão. E assim por diante, o camarão dentro da cadeia, ao mesmo tempo que é predador do fitoplâncton, é a presa do salmão. Como eu disse a vocês, nós devemos pensar no fluxo de energia. Em uma cadeia, a energia diminui à medida em que nós aumentamos o nível trófico. Então, ela diminui dos produtores em direção aos consumidores. Se nós considerarmos uma segunda cadeia, em que o capim é o produtor, o boi é o consumidor primário e o homem é o consumidor secundário, olha que interessante. Nós, seres humanos, fazemos parte de várias cadeias alimentares, até de uma cadeia simples como essa, com apenas 3 níveis tróficos. Se nós considerarmos incluir os decompositores nesta cadeia, onde eles seriam inclusos? Justamente nesta posição em que eu os coloquei. Os decompositores atuam em todos os níveis tróficos, pois eles se alimentam da matéria orgânica de todos os níveis tróficos, tanto dos produtores quanto dos consumidores. A função principal dos decompositores é justamente a reciclagem dos nutrientes. Aquilo que seria perdido no ambiente são os decompositores que repõem. Numa próxima aula, nós veremos como ocorre essa reposição de nutrientes.